O escândalo envolvendo o Banco Master ganhou novos contornos após revelações que apontam para uma suposta ligação entre a instituição financeira e o primeiro comando da capital, o PCC. Facção criminosa com forte atuação em São Paulo e ramificações em diversas regiões do país, as informações surgem em meio a novas ações da Polícia Federal. Segundo o parlamentar, as investigações em andamentos identificam que integrantes da facção teriam mantido relações com o banco, ampliando o alcance das suspeitas que já cercavam a instituição. O caso, que anteriormente envolvia questionamentos sobre possíveis vínculo entre o banco e figuras do alto escalão do judiciário, agora passa a ser tratado como um episódio de potencial gravidade institucional. Durante as apurações, um ex-integrante do PCC teria prestado declarações consideradas explosivas por investigações e parlamentares. De acordo com relatos divulgados, esse ex-membro da facção aponta supostas conexões que envolviam nomes centrais da República. Ao longo dos últimos dias, nós temos aí testemunhado um escândalo atrás do outro envolvendo o Banco Master. Mansão recebendo o ministro do STF, jantares, eventos patrocinados pelo Banco Master, o Vaccaro entrando no jatinho para fugir, ele é preso e liberado no dia seguinte, a esposa do Alexandre de Moraes com um contrato num escopo que não é definido, de 3,6 milhões por mês, somando 129 milhões, Dias Toffoli viajando no jatinho com o advogado do Banco Master, e assim que ele volta, eles botam tudo em sigilo. Banco Master pegando uma empresa de 100 mil reais de capital social lá em Minas Gerais e fazendo com eles negócios de centenas de milhões de reais, assim, não tem como piorar. Aí quando você acha que depois do Dias Toffoli fazer uma cariação, ignorando o PGR, a Polícia Federal, tudo para defender esse Vaccaro, entra no jogo o PCC. Agora parece que tudo faz sentido. Bom, vamos lá, vamos lembrar aqui, vamos voltar um pouquinho. Eu quero voltar com vocês, qual é a data disso aqui? Isso aqui foi em outubro desse ano, essa matéria. Organograma do crime. Veja as ligações das gestoras REAG e Altoinvest com o PCC, segundo o GAEC. Grave esse nome aqui, ó, REAG. Essa aqui era uma das gestoras dos títulos absurdos lá que o Carbono, né, aquela operação Carbono, oculto, fizeram e descobriram que várias empresas eram, na verdade, empresas para lavar dinheiro do PCC. Grave esse nome, REAG. Vamos lá. Banco Master recebeu investimentos de fundo ligado ao crime organizado. REAG Investimentos, que foi alvo da Operação Carbono Oculto, negociou CDBs na instituição financeira que foi liquidada pelo Banco Central. Calma que tem mais. Nova suspeita de fraude do Banco Master envolve fundos da REAG, alvo de investimento da Operação Carbono Oculto. E aqui, Banco Central identificou indícios de fraudes do Master com gestora investigada por elo com PCC. A autarquia disse ao Tribunal de Contas da União que acionou o Ministério Público Federal em virtude de operações suspeitas entre o Banco de Daniel Vaccaro e a REAG Trust. Então preste atenção. O Banco Central, o que chamou a atenção do Banco Central, ele acionou o Ministério Público, foi ligação de Daniel Vaccaro com a REAG Trust. Voltando aqui, REAG junto com o PCC, lavando dinheiro do PCC. Aí de repente nós temos ClickUp is the AI-powered. Olha só o que o Gustavo Gari ele vai trazer, é bombástico, enquanto, claro, você chega nesse 2026 sempre aqui com a gente, mais um ano, vai dando seu like, gratidão, muito importante para você entender aonde vai parar esse escândalo. Lavando dinheiro do PCC. Aí, de repente, nós temos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e de forma escancarada tentando defender esse pessoal. Para
para não correr o risco de que eu seja preso e tenha de novo a Polícia Federal que bater na porta da minha casa, eu vou deixar este jornalista da Globo falar. É parte disso que o Guedinho falou. Agora tem novidades sobre essa história, né? Que o Banco Central avisou ali para o TCU, disse, olha, nós descobrimos indícios de nova fraude e no dia 17 de novembro encaminhamos uma nova notícia de fato para o Ministério Público Federal, que vai analisar se isso vai ser incluído no inquérito do caso Master ou não. E o que tem de novidade que a gente obteve desde ontem aqui é que essas novas fraudes envolveram aqueles fundos da REAG, né? O Guedinho deve se lembrar, o Thomas... Sim, a REAG, que lava dinheiro do PCC. Você, Leilane, a Flavinha e o Dapi, que a REAG foi alvo daquela operação Carbono Oculto, né? Que fundos administrados pela REAG, não necessariamente a REAG estaria fazendo isso, mas fundos que eram administrados por ela, as pessoas teriam sido usados esses fundos para lavar dinheiro do crime organizado. E agora, novamente, os fundos aparecem nesta investigação do Banco Central como fundos que foram usados por Daniel Vorcaro para fazer um processo de supervalorização de ativos. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa próxima parte. Como que o Vorcaro fazia essa supervalorização de ativos? Como que ele dava o golpe, tá? E fazia títulos falsos? Como é que funcionava isso? O Banco Master emprestava um dinheiro para uma empresa, normalmente uma empresa ligada ao próprio Vorcaro, do próprio Vorcaro ou de pessoas de sua confiança. Essa empresa pegava aquele dinheiro e aplicava num fundo. Aí esse fundo pegava ali o dinheiro que foi aplicado nela pela empresa e ia no mercado comprar títulos. E de repente comprava um título de baixíssima liquidez, valor ali bem suspeito. E aí, segundo o Banco Central, títulos que, hipoteticamente, valeriam R$100 eram adquiridos como se valessem R$1.000, ou seja, inflacionando o valor daquele título, sobrevalorizando aquele título, né? E depois esse dinheiro que foi inflado foi usado para fazer aportes de capital nos últimos meses no Banco Master, para dizer, olha, o banco tem condição de se sustentar porque estão fazendo esse aporte de capital que o BC pediu. Só que o BC disse, olha, mas esse dinheiro, esse ativo, tudo indica, não vale o que você está dizendo que vale. Então, não posso permitir que esse aporte seja considerado real para bancar o funcionamento do Banco Master. A nossa equipe aqui entrou em contato com a assessoria do Banco Master, REAG, e até agora eles não retornaram, não deram a posição deles sobre essa nova notícia de fato. Não deram, porque é indefensável. O que nós estamos vendo aqui é um escândalo que, olha, quando surgiu a primeira fala sobre isso, já era um escândalo que superava todos os outros. Ao longo dos últimos dias, ele foi tomando proporções tão absurdas que agora ele conseguiu englobar as maiores autoridades do judiciário do Brasil que estão escancaradamente defendendo esse pessoal. Alexandre de Moraes fazendo ligação para defender o Banco Master, pressionando a Polícia Federal, pressionando o presidente do Banco Central, a mulher dele com um contrato de 129 milhões, recebendo 3,5 por mês, como prioridade, sem ter um escopo, sem ter defendido nada. O patrimônio dela subindo de 24 milhões para 80. A esposa do Dias Toffoli também com vários processos lá no STF, onde ele defende, onde ele foi lá e defendeu a JF, anulando uma multa de 10 bilhões. Isso está escancarado demais. No Peru, eles acabaram de fazer o impeachment de 3 ministros do STF. No Brasil, nós vamos precisar fazer de 6, de 9, porque parece que hoje só tem 3 que salvam. Cássio Nunes, André Mendonça e Luiz Fux. O Fachin, acho que está começando a ver que... Rapaz, se eu não começar a dar uma melhorada na casa aqui... Aí o Fachin vai e pede... Coitado do Fachin. Ele vai e pede um código de conduta. E os colegas dele querem trucidar o cara porque ele está simplesmente pedindo um código de conduta. E para concluir, na cereja do bolo, PCC envolvido agora no escândalo do Banco Master. Meu Deus, cara, eu não vou falar que não tem como piorar, porque do jeito que as coisas estão indo,
vai aparecer que o Banco Master estava lavando dinheiro pro Hezbollah, pro ISIS, pro Al-Qaeda, né, pro Hamas. Mais um vídeo para todos vocês, eu sou o Felipe Canso, se você está chegando aqui agora... Vocês vão ouvir a verdade. Eu vou trazer tudo essa parada aí. Já tô falando pra vocês. A mãe quem é? A mãe é o ministro Alexandre de Moraes. Ela manda e desmanda no primeiro comando da capital. Quem tá falando isso pra você é eu, Frank Williams de Paula Souza Marques. Certo, mano? Minha matrícula é 857-112-7. Entendeu? Nasci dia 27 de maio de 1992. Eu tô falando pra vocês. Entendeu, mano? Se vocês não acreditam que ele é a mãe do PCC, aí já é um particular de vocês. É a primeira vez que eu tô falando isso assim abertamente pra vocês. É só vocês perguntarem nos podcasts por que vocês não falam de 2006 da questão do Alckmin. O que aconteceu com o filho do Alckmin? Fala a verdade sobre ele. E agora, novamente, ele veio a público e revelou outras pessoas envolvidas. Então, bora ver esse vídeo agora e reagir a mais essa denúncia gravíssima. Vamos lá. Lula, pai do PCC. Ô Lula, até quando você vai querer defender o indefensável? Você falou que o traficante era a vítima. Depois sua assessoria foi lá corrigir a merda que você falou. Aí agora seus representantes foram lá no Complexo do Alemão falar que o que está acontecendo lá é uma chassi. O que não é. Traficantes tiraram as roupas camufladas dos outros traficantes que partiram pro colo do capiroto. E a mídia tá colocando só os caras de cueca lá como se fosse Carandiru, do Neida. Oruan foi em Cano, um mês depois os caras invadem a favela do pai dele pra pegar o DOCA. Acordo com o Marcinho VP? Talvez. Vivemos tempos difíceis. Caso do Pereto na Baixada Santista, né? Pereto, acho que é vereador, o irmão dele era líder de estelionato, líder de um grupo criminoso chamado Poucas Ideias, La Máfia e Conta Forte, que são 3 grupos de estelionatários que trabalham na parte de lavagem de dinheiro e golpes bancários, que eles chamam, mas não é bancário, é golpes em aposentados, golpe em pessoas acamadas, cadeirantes, pessoas com deficiência. Eles dão golpe. E esse é o trabalho do crime do momento. É, porque eles falam assim, né, tropa? Pra você ver o ponto que nós chegou. Né? O momento agora, o crime do momento agora é estelionato, é o bonde dos 7. MCs, como o Rian. Inclusive o pai dele, que eles falam que é padrão, mas é pai dele, quem queria é pai. O pai dele foi preso por lavagem de dinheiro. E vai chegar em você, Rian. E vai chegar na sua mãe também. Entendeu? E vai chegar na sua família. E em outros artistas que você é empresário. Porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Deus vai levantar alguém pra prender vocês tudo, mano. Vocês do mundo do funk, os influencers, lavam dinheiro pro crime organizado. Quando eu falei isso, há mais de 2 anos atrás, lá no Fala Glauber, falaram que eu queria o engajamento desses famosos. Um tempo depois, teve uma investigação na Love Funk e na GR6. Não prenderam os caras, talvez deve ter molhado a mão do Lula, né? Porque o Lula e o Rodrigo GR6 é truta, pra quem não sabe. Então, aconteceu isso aí. Aí depois eu falei da Deolane. Passou, Deolane foi presa. Mas aí você já sabe, tem dinheiro, sai pra rua. Porque se fosse investigar a Deolane, já viu o envolvimento dela com a família Camacho, que é a família do Marcola. Certo? Depois, com muito tempo, prenderam agora o Buzeira. Isso daí é os influencers que eu denunciei há muito tempo atrás, né? Prenderam o Buzeira. Aí prenderam o Oruan também. Né? Prenderam o Pose, que nós também já havia denunciado. Aí agora, por último, foi mais um que nós denunciou, o Lucas Pombal. Recebi informações que foi preso na Espanha ontem. E o Nino Abravanel até postou: liberdade, meus parceiros. Mas o Nino Abravanel também deveria estar preso. Tanto por lavagem do dinheiro, quanto por ter matado uma pessoa em situação de rua, que ele alega que matou o avô dele. Né? Mas o Nino tá aí, rindo da cara da sociedade e chamando o governo chamando a polícia de opressor. Mas ele matou uma pessoa dormindo. Mas ninguém lembra disso. Você não vê o Metrópolis falar disso. Você não vê o Bate falar disso. Você não vê ninguém falar disso. Apagaram da história que o influenciador Nino Abravanel matou uma pessoa. Apagaram isso da história. Não consigo entender o motivo disso ter sido apagado. De ninguém falar disso. Assim como eu não consigo entender por que ninguém nunca fala das pessoas que tem que ser falado.
Um exemplo é o pai do Rian, que já deveria ter sido falado faz tempo, o Diabo Loiro. Inclusive, tem até uma foto dele aqui com a garota de programa. Essa foto aqui é exclusiva, ninguém tem. Deixa eu ver se tá nesse celular aqui ou tá no outro. Deve tá no outro. Mas eu vou dar um jeito de colocar ela aí pra vocês. Vai aparecer a foto aí. Então nós já vem denunciando há muito tempo. Muitas pessoas que eu denuncio aqui há muito tempo. E agora estão sendo presos. Mas aí era pra mim estar comemorando, mas não. Eu fico com o mesmo sentimento, porque não adiantou nada ser preso. Porque no Brasil não adianta a pessoa ser presa. A gente depende de quem vai julgar. Se a pessoa que vai julgar lá tem um coração bom, verdadeiro, e se não tem o rabo preso com algum... Olha só o que o Frank vai falar. Ele falou, já tinha falado do Moraes, né, um pouco do Lula, mas agora nas revelações que ele diz ter, né, dos bastidores, ele faz uma série de acusações contra vários políticos. É claro que a gente sempre lembra, né, gente, que o que o Frank está falando é muito forte, ele precisa provar, né, são acusações muito graves, mas de fato algumas dessas falas que ele fez foram depois, né, confirmadas pela polícia em investigações. Olha só o que ele acabou falando, enquanto, claro, você chega aqui com a gente, dando sempre o seu like, que faz toda a diferença pra gente. Gratidão. Ministro. Porque se não é preso com o ministro, solta pela porta da frente. Muito bem se falando do Mijão. Mas o Mijão foi solto pela porta da frente. Muito se fala do André do Rap. Mas o André do Rap foi solto pela porta da frente. Muitos se falaram do Azul, o colorido, que mandou pegar o Dr. Rui, mas foi solto pela porta da frente. Eu não consigo entender como vocês que me assistem não entendem o que acontece no Brasil. A polícia prende, o ministro solta. Simples assim. A Polícia Federal só trabalha quando é assunto político. Se envolver assunto político, a Polícia Federal é nota 10, vai para dentro do problema. Mas fora isso não trabalha. Eu não entendo qual que é a função do Michel Temer na política brasileira. Por que que ele ainda está aí? Por que que ninguém fala dele? Nem de direita, nem de esquerda. Nem a esquerda, nem a direita atacam o Temer. Todo mundo fica quieto. Como se ele fosse, tipo, intocável, mano. O cara que tem uma pedreira em Itanhaém, que muitos funcionários trabalham análogo à escravidão. Eu conheço Itanhaém. Eu cresci lá. A gente não vê ninguém falar do Márcio França. Outro, que é rei na Baixada Santista, o quartel-general do 1º Comando da Capital, e a gente não vê direita e esquerda falar do cara. Não vê. É de volta. Por quê? Não, ainda por cima. Você já, aí que tá me assistindo, algum momento da sua vida já parou pra pensar por quê? Por que que o Temer nunca sai de lá? Por que que o Alckmin nunca sai de lá? Por que que o Márcio França nunca sai de lá? Mesmo sendo 3 vampiros que nunca fizeram nada de bom na sociedade, nada de bom. Mas eles nunca saem de lá. Eles são intocáveis. Não importa quem vai ser o presidente, eles estão lá. Será que a gente não consegue entender o que acontece no Brasil? Eles querem defender o indefensável. Dar direitos a quem tira direitos. Eu criei essa frase aqui. Couro e trabalho. Por quê? É o que acontece com o pai de família. O pai de família é couro da vida e trabalho. Mas isso aqui tinha que ser para criminoso. Couro e trabalho para eles. Pôr eles presos. Tirar esses políticos vampiros daí. Eles não resolvem nada. Estão colocando que o Lula tem uma aprovação de mais de 50% de intenções de voto. Como isso? O cara é pai de traficante, irmão. O cara colocou traficante como vítima, irmão. O cara nos envergonha fora do Brasil. O cara foi condenado no maior escândalo de corrupção de toda a história do mundo. E a mídia coloca ele com 50% de intenções de voto, mais de 50%. O Haddad foi um dos piores prefeitos de São Paulo. E tá aí agora. O Boulos, o usuário, o invasor, um criminoso. Tá aí agora. Tudo no governo Lula. Érico Hilton, fala pra nós não perder nossa negritude, tá querendo ficar igual o Michael Jackson. Governo Lula. Olha quantas ONGs que são criadas pelo crime organizado em colaboração com o governo Lula.
Não é um vídeo de política. É um vídeo de um recap do mês e também um choque de realidade para nós. Olha o caso da menina Vitória. O prefeito da cidade tem envolvimento e o ex-prefeito também. E o ex-prefeito já foi investigado por lavagem de dinheiro e corrupção. Mas ainda tem cargo na prefeitura de Cajamar. Mas ninguém fala mais nada do caso da menina Vitória, gente. Ninguém fala nada. L7, Pose do Rodo, Oruan, aquele outro doido que eu não sei nem o nome, nem vai aparecer a foto que eu não sei o nome dele. Os caras defendendo os traficantes que partiram no Rio de Janeiro. E vocês ainda seguem esses caras. Os caras estão defendendo criminosos que matam, que oprimem, que torturam, que fazem tudo com a população do Rio de Janeiro. E esses artistas, vocês seguem eles, estão defendendo eles. E vocês não estão vendo que o cara que você chama de ídolo, defende um narcotraficante, irmão. Meu Deus. Aonde a gente vai parar? Quando a gente vai parar? E ver as coisas como elas são. Ver as coisas como elas são. E não olha porque está acontecendo no país. Um país entregue ao crime organizado. O governador do Rio de Janeiro vai subir. Vão sumir com ele. A poeira baixar, vão sumir com o cara. Porque é assim que acontece no Brasil com todos que tentam fazer algo de verdade. Que tentam combater o crime organizado. Eu estou mais de 2 anos na internet e nunca errei nenhuma denúncia. Então por que não escuta minhas denúncias? Eu tenho resultado. A gente tem que apoiar quem tem resultado. Eu tenho resultado, irmão. Todos que eu denunciei, se provou que a denúncia era real. Então por que não fecha o Porto de Santos? Por que não remove? Porque 80% dos funcionários que trabalham no Porto de Santos são corruptos. Por que reduziram o policiamento do Porto de Santos recentemente? E ninguém falou nada. Não saiu em jornal nenhum. Mas reduziram. Por quê? Me explica, por quê? Por que vocês não investigam a Baixada Santista? Aí volta ao Márcio França e ao Temer, que são os donos da Baixada Santista. E são intocáveis. E ninguém fala da Baixada Santista. Colocam o Heliópolis, o Paraisópolis como quartel-general do PCC. Entra no Paraisópolis, entra no Heliópolis. Dá um peão em todas as ruas lá. E depois você vai lá em Cubatão, na Vila Siri, na Vila Esperança. E dá uma volta em todas as ruas lá. Aí você volta aqui e me fala, onde é o quartel-general do crime organizado do PCC? E você vai ver que é na Baixada Santista. Você vai no Paraisópolis, no Heliópolis, dificilmente você vai ver um cara de fuzil na esquina. Ou passando um bonde de cara armado. Agora se você for em Cubatão, você vai ver a todo momento. 9mm em Cubatão é igual maço de cigarro, todo mundo tem na cintura. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. A gente tem a memória muito curta, que no caso do Nino, já esquecemos. A Deolane, já esquecemos. Mas quem que é o pai do filho da Deolane? Por que a Deolane tem tanta ligação com a família Camacho? Eu já entrei em contato com o filho do Marcola. O filho do Marcola me ligou na videochamada aí, ó. Me mandou foto do documento e tudo. Filho do Marcola. Me ligou na videochamada e me mandou foto do documento e tudo. Tava lá em Dubai, com a namorada. Com o dinheiro do crime organizado. Mas ninguém mexe com ele. Acordo de 2006, vigente até hoje. Olha aí. Olha. O Marcola falou da boca dele que o diretor pegava ele lá da cadeia e levava para outra cadeia para ele administrar a cadeia pro diretor. O Marcola falou da boca dele, não é eu que tô falando. Não é eu que tô falando. Agora prenderam o pai do Rian e prenderam também o filho do Mijão. Vai ficar preso? Não vai. Daqui a pouquinho tá na rua. Porque algum ministro vai soltar. Então quando a gente falar de política no meu canal, as pessoas não gostam. Mas eu já falei isso pra vocês. A política e o crime organizado no Brasil caminham lado a lado. Lado a lado. As 3 maiores organizações criminosas do Brasil, ó, o PCC, o CV e o PT. E não é porque eu sou de direita. É porque é.
Contra fato não há argumento. Se você buscar, você vai ver. Diálogo cabuloso. Diálogo cabuloso. Se você for no presídio, você vai ver. Se eu tivesse recurso, tropa, para comprar uns equipamentos cabuloso mesmo, um computador cabuloso, um drone cabuloso, que é caro essas paradas aí. Vocês iam ver o que eu ia trazer para vocês esse de conteúdo. A realidade dos fatos. Mostrar para vocês o que é o crime organizado. O que é viver dentro de uma favela. Os influencers, os artistas que saíram dessas mesmas favelas aí, mentem para vocês. Olha só o que o Frank está dizendo. Sempre lembra você que está chegando, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele faz toda a diferença pra gente. Se for, né, a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. Lembrando, né, que agora a nova acusação é de que o PCC teria também envolvimento com o Banco Master. A gente trouxe isso na abertura e agora está trazendo outras denúncias que envolvem, né, o próprio grupo criminoso. E aí o Frank acusando, inclusive, Alexandre de Moraes de ser a mãe, né, do PCC e etc. Dizendo que a favela é uma coisa que não é. O crime organizado não tá ali para proteger ninguém. Ele tá ali para usar vocês como colete, como escudo contra a polícia. Mas esses influencers mentem. O Oruan falou que ele é um reflexo da sociedade. O Oruan que já nasceu rico, porque o pai dele é um dos principais traficantes do nosso país. Nunca passou fome o Oruan. Nunca passou dificuldade o Oruan. Ele é filho do dono, que nem ele mesmo fala e se apresenta. Mas ele vem com a narrativa, com vitimismo, falso sensacionalismo, ridículo. Um Murmura, do Rio de Janeiro, queria que eu mentisse. Falou pra me gravar um vídeo falando que ele é bravo, com o Rafael Murmura. Olha o que o Murmura queria que eu fizesse. Que eu gravasse um vídeo falando que ele era bravo e que todas as denúncias que eu faço, ele protocola pro Ministério Público. Queria que eu mentisse. Pra falar que ele é bravo e que ele me ajuda nas minhas denúncias. O cara tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. E pedindo pra me mentir. Se ele pediu pra mim, que ainda sou pequenininho na internet, mentir, quantas mentiras esse cara já contou na internet pra vocês? Quantas? Mas a gente passa a acreditar. Por quê? Porque a gente, brasileiro, está à procura de um herói. Estamos esperando alguém que vai vir para mudar, alguém que vai vir para revolucionar. Mas só está aparecendo um charlatão. Rafael Murmura é um charlatão. O cara queria que eu mentisse, mano. Por que ele queria que eu mentisse? Porque ele é um mentiroso. Porque ele não tem denúncia. A denúncia dele é falsa. É teoria. É por engajamento, é polêmica. E minhas denúncias são reais. Porque se não fossem reais, já não estava na internet mais, porque eu não tenho apoio de ninguém. Eu não tenho patrocínio, eu não tenho assessor, eu não tenho ninguém que mexe nas minhas redes sociais. Não, é eu e um celular e uma internet velha. Só. Mas eu me mantenho na internet. Com engajamento lá em cima há mais de 2 anos. Seguido. Por quê? Porque meu público é de quebrada. E quando vem minha denúncia, fala, pô, ele tá denunciando o cara que tá traficando ali mesmo, o cara é doido. Aí vê que é real. Vê que a denúncia é real. Vê que eu falo coisas coerentes do que realmente acontece dentro da quebrada. Lógico. E o Murmura viu isso. Viu, o cara, o moleque ali, ele manda a denúncia real. Eu não tenho a coragem que ele tem, mas posso usar o engajamento dele. E se ele tem credibilidade na favela, ele pode me dar essa credibilidade também. Mas não. A credibilidade não é compartilhada, ela é conquistada, irmão. A minha credibilidade com o meu público aqui, eu tenho. Eu sou tranquilo quanto a isso. Eu sei que eu tenho credibilidade. Então tá aí, né, um trecho das muitas denúncias feitas, né, pelo Frank em relação a essa situação do PCC, citando aí políticos e também pessoas do jurídico, né, como o Alexandre de Moraes. Qual é a sua opinião? Você concorda com o Frank? Discorda? Vai dando seu like e se inscreva aqui no canal.